E Felipe Luiz, cujo contrato se encerra em dezembro, precisa da classificação para a final da Libertadores com o Flamengo na noite dessa quarta-feira, sob o risco de entrar na mira do torcedor rubro-negro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre essa história e fala também do São Paulo, que deu um enorme desconto para o Bahia do Grupo City na negociação envolvendo o Rodrigo Nestor. Bora falar também sobre Memphis Depay, que faltou a mais um treino do Corinthians. Para completar, o Palmeiras recusando 94 milhões de reais de uma proposta que veio da Rússia. Te explico quanto tempo o Wanderson ficará fora pelo Cruzeiro. Tudo sobre a passagem do Galo para a final da Libertadores da América. Te conto se há alguma coisa de verdade num suposto interesse do Betis em Raia do Vasco, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e a minha portuguesa. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola, que tem aproveitamento espetacular, dicas de sábado, segunda e terça bateram bonito. Para essa quarta-feira, estou imaginando a vitória do PSG contra o Lorient, a vitória do Bayern de Munique contra o Colônia, a vitória da Inter de Milão contra a Fiorentina e a vitória do Benfica contra o Tondela. Se esses quatro resultados acontecerem, a gente pega uma odd de 2,69. E o melhor vem agora, clicando no link que está no comentário fixo, você faz o cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete já aparece prontinho com esses 4 jogos para você escolher o valor da sua fezinha. Não vai perder essa chance, combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Savarino enfrenta seu ano com menos gols em uma década. O jogador do Botafogo, que havia feito uma baita temporada passada com 14 gols, anotou até aqui apenas 6 gols em 2025. Bora falar também sobre Jorge Jesus, técnico ex-Flamengo, é muito freguês de Sérgio Conceição. Nessa terça-feira, o time dele, o Al Nassr, foi eliminado pelo Al Ittihad da Copa do Rei lá na Arábia Saudita. O problema é que nos últimos 5 jogos, Sérgio Conceição venceu 3 e existiram 2 empates. O Jorge Jesus não vence o Sérgio Conceição desde a temporada 2017-2018. Bora falar também sobre Rodolfo Landim, ex-presidente do Flamengo, fez proposta para a compra da SAF do Confiança. A oferta prevê 78% das ações, de aquisição de 78% das ações da SAF. Ele fica por tempo indeterminado e banca 24 milhões de reais em aportes durante 3 anos, além de 12 milhões para quitar as dívidas. O Rodolfo Landim ainda promete reforma do estádio e construção de um CT com 3 campos de futebol. Quero falar agora sobre a Portuguesa. Nessa terça-feira, Fábio Matias, novo comandante da Luz, esteve ao vivo no programa do Nicola e respondeu a uma série de perguntas, entre outros temas. Afirmou que hoje o elenco da Portuguesa conta com 18 jogadores e haverá uma série de acréscimos a partir de novembro e dezembro. A Portuguesa está esperando as séries A e B terminarem para que possa buscar reforços importantes para a disputa do Campeonato Paulista da Série A1 no ano que vem, além da Copa do Brasil, que ainda não é definitiva, e da Série D. Para se classificar para a Copa do Brasil, a Lusa precisa que o Santos não seja rebaixado para a segunda divisão. Pré-temporada já se iniciou, mas ela começa para valer na metade do mês de novembro, quando a Portuguesa entende que terá um elenco um pouco mais próximo do ideal. Só para completar, registrar ainda que a Portuguesa tem como grandes objetivos no ano que vem: se manter sem sustos na primeira divisão do Campeonato Paulista, avançar em pelo menos 2 ou 3 fases na Copa do Brasil e subir da 4ª para a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Quero falar agora sobre Ryan e a nova especulação envolvendo o craque do Vasco, dá conta de que ele pode trocar o Cruz Maltino pelo Betis. O pessoal do NT Vascaínos afirma que o clube espanhol ofereceu 25 milhões de euros para sua contratação e que o presidente do Vasco, Pedrinho, já teria rejeitado a oferta, batendo na tecla de que quer pelo menos 30 milhões de euros. Só é importante registrar que a multa rescisória do Ryan é de 40 milhões de euros, mas ela, nesse momento, ela serve apenas como um número, não tem muita validade. O que o Vasco busca hoje é por uma oferta próxima dos 30 milhões de euros. Confesso que ninguém no Vasco confirmou essa suposta proposta, mas me parece estranha. Isso porque o Betis fez
nessa temporada o maior investimento da sua história, justamente 25 milhões de euros para a contratação do Antony. E o Betis precisou movimentar mundos e fundos para juntar esses 25 milhões de euros que foram utilizados na aquisição do brasileiro junto ao Manchester United. Não me parece muito factível que 6 meses depois, na janela de inverno, que é sempre mais fraca no futebol europeu, o Betis consiga mais 25 milhões de euros para contratar, ainda que uma promessa, um candidato à estrela no futuro não tão distante. Assim que tiver qualquer novidade sobre o Vasco e Rayan, conto para vocês, beleza? Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, primeiro finalista da Sul-Americana, vitória por 3-1 contra o Independiente Del Valle nessa terça-feira, no melhor jogo do Galo, sob o comando de Sampaoli. O Atlético foi melhor do que o Independiente Del Valle do primeiro ao último minuto. Logo de cara, com 5 minutos, já dava para estar vencendo. Foi um Atlético que foi sempre superior a seu adversário e que teve, inclusive, até gol do Hulk. Hulk sai do banco de reservas para fazer o gol do 3-1. Mas queria aproveitar esse espaço para contar quanto o Galo fatura com a passagem para a final da Sul-Americana. O valor mínimo garantido é de 2 milhões de dólares, esse é o prêmio prometido pela Conmebol para o vice-campeão. A gente está falando de mais ou menos 10 milhões e 700 mil reais. Mas se o Galo, em vez de ser vice-campeão, ficar com o título, vai ter direito a 6 milhões e meio de dólares, ou 35 milhões de reais. O prêmio é 500 mil dólares superior ao da temporada passada, quando o Racing se sagrou campeão. Há também uma série de outras vantagens com o título, como, por exemplo, a classificação para a Libertadores da América do ano que vem, para a Recopa do próximo ano, além da 5ª taça internacional da história do Galo. O Atlético, que já foi campeão da Libertadores em 13, da Recopa em 14, além de ter vencido 2 Copas Conmebol em 92 e 97. Só para completar, registrar que na entrevista coletiva pós-jogo, o Hulk admitiu ter feito uma reunião a portas fechadas com o Sampaoli, mas ele não quis dar mais detalhes. Fiquei com a impressão de que a reunião não foi produtiva e de que o Hulk ficou com a certeza de que não faz parte dos planos do técnico argentino. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Quero te contar por quanto tempo Wanderson ficará fora. O Cruzeiro divulgou ao longo da terça-feira uma nota afirmando que a lesão na coxa esquerda é grave. Ele teve uma lesão nos músculos posteriores por causa da brusca desaceleração depois daquele choque muito forte com Gustavo Gomes. Mas em momento algum a nota ou o Cruzeiro divulgou o tempo de recuperação do atleta. A informação exclusiva é de que ele vai parar por 3 meses. Novembro, dezembro e janeiro. Dessa maneira, Wanderson volta apenas a partir de fevereiro, perdendo a pré-temporada do próximo ano, além dos 10 jogos já garantidos no Cruzeiro nessa temporada, reta final de Campeonato Brasileiro e no mínimo as 2 partidas de semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, jogos marcados para 10 e 14 de dezembro. O desfalque só é mais grave porque o Arroio tem jogado bem, exatamente fazendo a mesma função do Wanderson. Hora de falar sobre o Palmeiras, que recusou proposta de 94 milhões de reais da Rússia. A oferta do Zenit, feita antes da janela de transferências na Europa terminar, ou seja, algumas semanas atrás, foi pelo meio-atacante Alain, 21 anos de idade, 15 milhões de euros fixos, ou 94 milhões de reais, mais 5 milhões de euros atrelados à performance, em bônus, que equivalem a mais 31 milhões de reais. O Palmeiras teria a oportunidade de ficar com mais ou menos 125 milhões de reais. Mas, na visão alviverde, o Alan é alguém que pode valer o dobro. E há uma convicção dentro do Palmeiras de que em vez de 15 milhões de euros fixos é possível negociá-lo por algo na casa dos 30 milhões de euros a partir do momento em que ele se tornar uma peça determinante, fundamental no elenco do Abel Ferreira. Dá para dizer hoje que o Alan já tem seu papel de coadjuvante bem definido, é um cara que entra com bastante frequência, são 45 jogos, 2 gols e 4 assistências em sua primeira temporada no time principal. Quase todas as partidas, importantes ou não, e o Alan ganha seus minutos na reta final dos jogos. No ano que vem, com um pouco mais de amadurecimento, a tendência é que o Alan possa se tornar figura definitiva, um titular absoluto, e a partir daí propostas certamente serão bem superiores. Só para completar, registrar que o contrato do Alan com o Palmeiras se encerra em dezembro de 29 e o Verdão tem 70% dos seus direitos econômicos. E Memphis Depay faltou a mais um treino no Corinthians. O atacante holandês não participou das atividades nessa terça-feira.
Tudo porque ele havia viajado para o Rio de Janeiro na segunda-feira, tinha estipulado sua volta para terça-feira, 12h30, de helicóptero. Ele, inclusive, tinha autorização do Corinthians para desembarcar de helicóptero no centro de treinamento, mas o mau tempo no Rio de Janeiro, segundo o Memphis, o impediu de decolar no Rio. Aí você pode estar se perguntando, mas tá bom, então não daria para ele pegar um carro e vir do Rio a São Paulo para participar da atividade à tarde? Memphis Depay alegou que o conflito pesado, com mais de 60 mortes, envolvendo polícia e traficantes no Rio de Janeiro, inviabilizou sua saída do Rio de carro. Dessa maneira, Memphis Depay perdeu mais uma atividade no timão. No mês de julho, por conta de salários atrasados, ele se recusou a participar de uma atividade. Foi inclusive chamada a atenção dele por conta desse episódio. O Memphis entendia que o Corinthians precisaria ser mais transparente na divulgação dos problemas financeiros na oportunidade, e o episódio foi superado. Só que todo ato de indisciplina cometido por um jogador do Corinthians enfraquece ainda mais Fabinho Soldado, o executivo de futebol, que é muito querido pelos atletas e detestado pela diretoria. Os dirigentes corintianos veem o Fabinho Soldado como alguém do Augusto Melo. Já os jogadores entendem o Fabinho como alguém que os defende. E, de fato, o Fabinho defende até mais do que normalmente, porque ele sabe que só se manteve no cargo, mesmo apesar da pressão para sua demissão, porque os atletas pediram que o Fabinho Soldado ficasse até pelo menos dezembro. Só para completar sobre Memphis Depay, o atacante holandês não marca gol desde 30 de julho. São 92 dias de jejum, seu maior período sem marcar com a camisa alvinegra. O último gol na vitória por 1-0 contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Só para fechar de vez sobre o Corinthians, o Timão liberou Henrique Libari, meio atacante de 16 anos do Sub-17, para jogar no Genoa, da Itália. O clube ficou com 30% do valor de uma venda futura. A saída do atleta tem a ver com uma mudança dos pais dele para morarem na Itália. Quero falar agora sobre o São Paulo, que fez uma série de péssimos negócios na temporada envolvendo jogadores jovens. E agora acaba de conceder ao Bahia e, por consequência, ao Manchester City, um enorme desconto na venda de Rodrigo Nestor. O meio atacante vai ficar em definitivo no Bahia, mas pelo contrato de empréstimo estava estabelecida a necessidade do pagamento de 4 milhões e 700 mil euros. Ocorre que o acordo foi fechado em 3 milhões e 800 mil euros. 900 mil euros de desconto. Para piorar, o São Paulo devia ao Grupo City 1 milhão e 800 mil euros pela compra do Ferrarese, que ainda não havia sido paga. No fim das contas, em vez de 4 milhões e 700 mil euros, a transferência do Rodrigo Nestor vai render ao São Paulo 2 milhões de euros. Trazendo para a nossa moeda, o São Paulo teria direito a mais ou menos 30 milhões de reais, mas vai ficar com apenas 12 milhões e meio de reais, valor que será pago ao longo de 3 anos. É também por essas e outras que o tricolor sofre tanto no aspecto financeiro. É um São Paulo que se apressa para vender Lucas Ferreira, Matheus Alves e companhia. É um São Paulo que concede descontos gigantes para um clube que tem por trás o Grupo City, no caso o Bahia. Enfim, gostaria de saber a sua opinião sobre o tema. Já uso o espaço para comentários só para registrar e ser justo. Vale a lembrança de que o Bahia já havia desembolsado para a aquisição do Rodrigo Nestor por empréstimo no início dessa temporada, 9 milhões e 400 mil reais. Hora de falar sobre Flamengo versus Racing. O primeiro finalista da Libertadores da América será conhecido na noite dessa quarta-feira, a partir das 21h30. As duas equipes se enfrentam no El Cilindro e o Flamengo joga por pelo menos um empate para passar para a grande decisão. Ponto vem agora. Felipe Luiz é aquele que mais tem a perder com a semifinal de hoje. Em caso de eliminação, você pode ter certeza absoluta de que o torcedor rubro-negro vai se voltar contra o técnico, que completou recentemente 1 ano à frente do time principal, com conquistas, com bons resultados e ótimo aproveitamento, mas que de uns tempos para cá vem sofrendo com críticas, seja pelas escalações iniciais, por mudanças durante os jogos e também pela falta de resultados. A eliminação na Copa do Brasil foi o primeiro problema da era Felipe Luiz. O fato de o time não conseguir deslanchar no Campeonato Brasileiro, hoje é vice-líder atrás do Palmeiras, também incomoda. Mas uma queda na Libertadores da América certamente faria enorme barulho. E mais,
Já vimos que Bappe, presidente, e José Boto, homem forte do futebol, se deixam valer pela opinião da torcida para tomar suas decisões. E o contrato do Felipe Luiz ainda não foi renovado. O vínculo se encerra em 31 de dezembro. O Flamengo já fez 2 ofertas e o Felipe Luiz recusou todas. Ele quer terminar a temporada ou ter uma definição a respeito das principais competições antes de estender tal contrato. Em caso de eliminação hoje, você pode ter certeza que muito torcedor rubro-negro vai trabalhar para que o Felipe Luiz não tenha seu contrato renovado, pelo menos até que se saiba o paradeiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro, com a necessidade de conquista de pelo menos um título. Não dá para imaginar que um clube que gasta mais de 40 milhões de reais por mês com folha salarial não vença nem Copa do Brasil, nem Libertadores da América, nem Campeonato Brasileiro. E você, como vê as escolhas do Felipe Luiz? Que nota você dá para esse primeiro ano de trabalho do treinador? E mais, renovaria seu contrato ou esperaria o resultado das competições? Para mim, o Flamengo passa. Imagina um empate em 0-0 ou 1-1 e a classificação rubro-negra. Mas a eliminação não parece ser algo absurdo, especialmente porque o Racing é melhor do que o Estudiantes, que já havia conseguido na fase anterior quase eliminar o Flamengo. A decisão foi para os pênaltis. Use o espaço para comentar e opine sobre o que quiser. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!